Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 6 de proteção e segurança no ambiente ocupacional, e nessa aula nós vamos falar sobre os equipamentos de proteção individual e coletiva e qual a sua importância no ambiente de trabalho para garantir a segurança de todos os envolvidos. Equipamento de proteção é qualquer dispositivo individual, que a gente chama de EPI, ou coletivo, que são os EPCs, que são produzidos em massa ou especialmente desenvolvido para a ocasião, destinado à proteção da saúde e integridade física dos trabalhadores. Ele é projetado de acordo com os riscos decorrentes e o tempo de trabalho são instalados em campo por pessoal qualificado de acordo com as características do ambiente ou dos trabalhadores que serão treinados no uso correto do equipamento e serão testados quanto aos resultados para verificar se a eficácia do equipamento é mantida. São equipamentos que buscam eliminar o risco na fonte. Então, os equipamentos de proteção coletiva servem para proteger mais de uma pessoa ao mesmo tempo, dispensando assim, em alguns casos, o uso de equipamentos de proteção individual. Exemplos de EPCs incluem extintores de incêndio, capelas para uso de produtos químicos, corrimão de escadas, exaustores, enclausuramento de máquinas ou equipamentos. Os EPCs eles devem ser prioridades em todas as empresas porque são importantes como medidas de controle contra os efeitos de agentes que apresentam perigo à saúde com o objetivo de neutralizar ou eliminar as condições insalubres, protegendo a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Os equipamentos de proteção individual são recursos vastamente utilizados para ampliar a segurança do trabalhador de maneira individual, visando proteger sua saúde e integridade física. Devem sempre ser utilizados, principalmente quando não se consegue eliminar o risco na fonte através dos EPCs. Devido aos riscos constantes nos locais de trabalho, deve-se sempre ter uma grande responsabilidade com esses equipamentos por parte também dos empregados quanto dos empregadores. Com relação às obrigações dos empregadores quanto às EPIs, nós destacamos aqui, pessoal, que eles devem possuir os equipamentos equivalentes aos riscos expostos por seus funcionários. Os empregadores devem exigir a utilização do equipamento, devem oferecer apenas equipamentos aprovados pelo órgão nacional competente, devem orientar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, devem garantir manutenção, imediata em caso de danos ao equipamento. Então essas medidas são importantes. Com relação às obrigações dos empregados, em relação aos EPIs, os empregados devem utilizá-lo apenas na função a qual é destinada. Devem guardar, conservar com responsabilidade, devem notificar ao empregador toda e qualquer alteração que impossibilite o uso e devem cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Na imagem ao lado aí nós temos alguns exemplos desses equipamentos de proteção individual. Vocês podem ver aí o capacete, o óculos de segurança, o protetor auditivo, as luvas, o respirador, o uniforme, o calçado de segurança com o bico de aço, o cinto de segurança e outros itens também que são importantes. Vamos falar um pouquinho agora dos tipos de EPIs. A proteção contra a cabeça aqui pode ser representada por capacetes e redes de proteção que são de uso essencial para a proteção do empregado contra impactos, quedas, entre outros riscos. Proteção facial. Nossos olhos são uma parte bastante frágil em nosso rosto, e para isso o uso de óculos de proteção são de suma importância para prevenir irritação, poeira, radiação e até mesmo impacto de partículas. Também existem outros tipos de protetores faciais como máscaras. A proteção auricular, no que se refere a eles, o uso de protetores de inserção e protetores tipo concha são fundamentais na proteção dos ouvidos em trabalhos que contêm muitos ruídos externos que possam ser prejudiciais à saúde do profissional. Nosso corpo, com relação à proteção para o tronco, sofre constante exposição ao meio,
como por exemplo atritos, respingos de materiais, calor. E isso pode às vezes ser muito prejudicial, pessoal. Para isso, o uso de coletes e jalecos nos oferecem maior proteção em relação a esses riscos iminentes. Proteção para os membros superiores e inferiores. Mãos e pés também exigem cuidado especial quando se trata de proteção e segurança no ambiente ocupacional e, portanto, o uso de luvas e botas de materiais especiais se tornam fundamentais e quanto maior for o grau de exposição a riscos durante a jornada de trabalho, então esse elemento é muito importante. Proteção contra quedas. Para trabalhos realizados a alturas acima de 2 metros, existe sempre o risco de quedas e é recomendada a utilização de cinturões com tabalarte ou corda para assegurar o empregado dos riscos existentes. Então, nessa aula nós conhecemos um pouco sobre os equipamentos de proteção e segurança e na próxima aula vamos estudar os princípios de higiene do trabalho. Então, um abraço para todos e até a próxima aula, pessoal.